Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gabriel, sou do grupo Saber Investir Bem e hoje eu vou estar trazendo um vídeo com uma temática de análise fundamentalista e eu vou estar abordando hoje uma técnica que foi desenvolvida para facilitar a nossa leitura da demonstração financeira, no caso aqui misturando um pouquinho de balanço patrimonial e a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, bora lá. Essa técnica que eu vou estar falando hoje é em relação ao modelo Dupont, né? É um modelo aí desenvolvido por uma empresa que trabalha em cima do indicador de rentabilidade. Então aqui eu vou deixar o nosso aviso que o conteúdo é apenas informativo e educacional. A intenção é que você consiga olhar para os indicadores de rentabilidade, como o ROI, e consiga entender da onde ele vem e para que ele serve. Então, começando por ele, que é da onde vem esse modelo, chamado modelo Dupont, que é o ROI. Então eu até descrevi aqui a questão do ROI, mas é um conceito mais comum, todo mundo já sabe, mas batendo então por cima, só passando. O ROI é a capacidade da empresa de gerar um retorno, de gerar lucro em cima do capital dos acionistas, ou capital da empresa, que seria o seu patrimônio líquido. Então se uma empresa ela tem um capital de R$100, um patrimônio líquido de R$100, e ela gera R$10 de lucro, então a empresa tem um ROI de 10%. Quanto maior esse retorno, melhor para o acionista. E o ROI é o nosso principal indicador de rentabilidade, normalmente a gente sempre vai olhar para ele, vai acabar comparando ele com taxa de juros para fazer alguns cálculos, e quanto maior o ROI, melhor, porque significa que a empresa consegue rentabilizar melhor o seu patrimônio líquido. E na minha opinião, um bom ROI se localiza acima de 15%. Eu trouxe aqui 3 empresas, o Banco Mercantil, a Vale e a CEMIG. E as 3 possuem ótimos indicadores de rentabilidade, o Banco Mercantil com mais de 31%, a Vale com mais de 23% e a CEMIG com mais de 22%. Essas 3 empresas têm gerado ótima rentabilidade de forma recorrente para os seus acionistas, baseado nas suas operações. Ou seja, se o capital da empresa é de R$1 bilhão, no caso da Vale, ela gera, não é 1 bilhão, mas só para exemplificar, no caso da Vale, por exemplo, é 23%, se o capital da empresa for R$1 bilhão, ela gera 230 milhões, ou seja, ela gera um bom retorno em cima do capital que foi investido pelos acionistas. E apenas para um fator de comparação, eu trouxe aqui no Investidor 10 a comparação de ações e eu coloquei essas mesmas 3 empresas, o Banco Mercantil, a CEMIG e a Vale, para ver como que foi a rentabilidade histórica e comparar com alguns índices, lembrando que aqui está reconsiderando o investimento de dividendos. No caso do Banco Mercantil, nos últimos 10 anos, ele até destaca que se você tivesse aplicado R$1.000, no Banco Mercantil você teria R$33 mil, realmente um retorno fora da curva de mais de 3.000%, super fora da curva Banco Mercantil. Vale você teria R$4.500 e no caso da CEMIG você teria R$3.500. E nos 3 casos você teria batido tanto a inflação quanto o CDI. E aí vem um pouco do que eu falei, porque o ROI acima de 15% é melhor. Ele é um ótimo indicador. Porque se a taxa de juros média nossa caminhar entre 11% e 12% e uma empresa vem entregando uma rentabilidade acima de 15%, significa que ela consegue bater esse indicador de preço do dinheiro, que é a taxa de juros, com maior facilidade. Acaba gerando um melhor retorno para o seu acionista. Agora, como é que funciona o modelo Dupont? Ele vai pegar essa querida fórmula aqui, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, e ele vai ramificar em outras 3. Eu já vou puxar uma telinha para explicar. Então, a primeira que ele vai trazer é a margem líquida, que seria lucro líquido sobre a receita líquida. A segunda é o giro do ativo, que é a receita líquida sobre os ativos. E a última, que é o fator de alavancagem, que é o ativo sobre o patrimônio líquido. Só para a gente explicar, então, se eu pegar aqui, por exemplo, lucro líquido e dividir por patrimônio líquido, que é a margem líquida, tá? Esse 1 aqui. Aí eu vou multiplicar pelo item 2, que é a receita líquida. Eu coloquei patrimônio aqui, receita líquida. Receita líquida sobre ativo, esse aqui é o 2, o giro do ativo. E multiplicar pelo fator de alavancagem, que é o ativo sobre o patrimônio líquido. Se a gente seguir aí as regras de matemática, o que eu vou fazer? Corta a receita, porque aparece aqui. Corto o ativo, porque aparece em cima e embaixo. E no final eu vou ter lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então, para você ver que é daí que vem o modelo Dupont, que ele pega e ramifica em 3 indicadores separados para a gente entender o funcionamento da empresa.
O primeiro indicador é a margem líquida, ou seja, a rentabilidade das vendas. No caso desse indicador, o que acontece? Se a empresa vender R$100 e ela tem um lucro líquido de R$20, então ela tem uma margem líquida de 20%. A cada R$100 em vendas, ela consegue gerar R$20 de lucro líquido. Quanto maior a margem, maior o retorno pro acionista. O giro do ativo já é a capacidade do ativo converter em rendas. Então vamos supor que a empresa tenha R$1.000 em ativos e ela consegue gerar então R$300 em vendas, então ela tem um giro do ativo de 30% e então ela consegue converter em 30% dos seus ativos em vendas. Já o fator de alavancagem é quanto a empresa consegue multiplicar o seu patrimônio líquido. Então a gente vai pegar a quantidade de ativos que a empresa tem e a quantidade do seu patrimônio líquido. Se a empresa tem R$10.000 em ativos e um patrimônio líquido de R$1.000, então o seu fator de alavancagem é de 10 vezes. Ela consegue fazer 10 vezes o seu patrimônio líquido. O interessante isso aqui é para os gestores, que eles vão conseguir interpretar e entender melhor como a empresa desempenha em cada atividade, seja na margem líquida, no giro do ativo e no fator de alavancagem. E em cima disso, eles vão poder tomar melhores decisões para poder rentabilizar a sua empresa. Porque sempre que aumentar um desses fatores, consequentemente o ROI, o retorno do acionista, vai ser maior. Então mesmo que a empresa, por exemplo, tenha a mesma margem líquida, mas ela consegue girar mais o seu ativo, ela vai aumentar a sua rentabilidade. Se ela conseguir alavancar mais o seu patrimônio líquido, ela vai aumentar a sua rentabilidade. Sempre que aumentar um desses itens, vai aumentar a rentabilidade do acionista e consequentemente vai ter um retorno melhor. Às vezes você pode colocar duas empresas para comparação, pega duas empresas, faz esses cálculos conforme eu já passei aqui, faz esses cálculos e vê qual que desempenha melhor em cada uma das suas atividades. É a partir dali que os gestores conseguem tomar decisões para poder rentabilizar o capital do acionista. Bom pessoal, foi uma aula bem rápida, bem curtinha, espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou estar deixando como recomendação da leitura, que é a Análise Fundamentalista, do José Cobori, porque esse livro aborda esse tema que eu trouxe agora, tá? Um livro muito bom que aborda esse tema de rentabilidade. Espero que vocês aproveitem. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima e tchau!